Fala pessoal, estamos mais um episódio aqui da Leão, primeiro episódio no exterior, estamos aqui nos Estados Unidos, numa startup de robótica. Tá rolando aqui um evento aqui atrás. O Felipe topou gravar com a gente, obrigado por topar. O Felipe é sócio da Startse, está aqui no Vale do Silício já faz aí 7 anos. A gente vai falar de tecnologia, de inteligência artificial. Vai ser um papo bem legal. Obrigado por ter topado, Felipe. Quiser se apresentar melhor. Boa, valeu. Obrigado pelo convite. É um prazer. Prazer sempre poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vive aqui no Vale do Silício, esse lugar tão icônico. A gente já fala um pouco mais disso. Meu nome é Felipe Janetti, eu sou um dos sócios da Startse. Eu cheguei aqui faz quase 7 anos, vim estudar na Universidade de Berkeley, que é uma das top 10 universidades dos Estados Unidos. E aí eu conheci meus sócios na época que estavam começando a tocar essa operação aqui de fazer programas aqui no Vale do Silício, e hoje a gente está em vários outros lugares do mundo. Então, meu papel aqui é facilitar, né, esses negócios entre Brasil, Estados Unidos e, mais especificamente, o Vale do Silício, onde a gente está. Legal, eu tô em imersão aqui na Startse essa semana. A gente recebeu, né, teve muito evento com vários profissionais americanos, brasileiros. Eu acho que uma coisa que me tocou, vai muito, foi a questão da faculdade ontem de Stanford, né? Uhum. Vocês falaram alguns dados que, por exemplo, Stanford ganhou mais medalhas de ouro na história do que o Brasil. Stanford tem 70, 80 prêmios Nobel, o Brasil não tem nenhum. Assim, qual que é o papel da Startse? O que vocês pensam? Como levar isso para o Brasil? Como tentar desenvolver o Brasil? Porque, obviamente, vocês estão aqui, vocês estão na China, vocês estão na Europa, mas eu tenho certeza que lá no fundo é tipo, pô, podia ser no Brasil. Uhum. Como que a gente faz para evoluir isso aí? Assim, eu achava que a gente, sei lá, tava 10, 20 anos atrás, hoje eu acho que a gente tá 200. Como que vocês pensam nisso? Como que vocês planejam isso? Acho que esse é o principal desafio que a gente tem, né? A gente vê muita coisa bacana acontecendo aqui. A gente, assim, só aqui no Vale já passaram mais de 6 mil pessoas com a gente nos últimos anos. Somando todos os outros lugares do mundo que a gente está, já foram mais de 8 mil pessoas, né? Então, acho que esse primeiro contato, essas imersões que a gente faz, ele planta uma semente, assim, na cabeça das pessoas e dá essa impressão, né? Poxa, quanto a gente está para trás em termos de pensamento, tecnologia e vários fatores. E essa semente, ela depois, enfim, você vai ver quando você voltar, enfim, você vai começar a ver oportunidades e vai estar sempre próximo desse local. Então, assim, nos últimos 7 anos, o que a gente teve de pessoas que passaram por algum programa, seja aqui na China, na Estônia, em Portugal, enfim, e que dali tiraram aprendizados, que eles conseguiram criar empresas com aquele aprendizado, conseguiram mudar a tua própria empresa, enfim. Então a gente tem um monte de casos que isso aconteceu. E de pouquinho em pouquinho, né? Claro que isso é uma pequena parcela da população. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, né? Se a gente pensar que 8, 9, 10 mil pessoas passem por aqui nos próximos anos, isso é um percentual muito pequeno ainda de pessoas. Só que as pessoas que passam por aqui geralmente são pessoas que são tomadores de decisão, têm, né, um cargo de liderança, de influência, etc. Então, se a gente começa mostrando esse mundo para esse pequeno percentual que tem um poder de influência muito grande, né, aos poucos a gente vai disseminando esses aprendizados, essa cultura tão diferente desse lugar e de outros lugares do mundo, e a gente vai aos poucos deixando de ser espectador, que eu sempre falo isso, né, que a gente tem que deixar de ver o que os outros estão fazendo e a gente mesmo fazer. Uhum. Eu tive na China um mês atrás e fiquei impressionado com o desenvolvimento da China. Eu acho que a China tem avanços, né, em alguns pontos que inclusive estão na frente dos Estados Unidos hoje, né? Mas, de novo, como nós brasileiros olhamos para isso e aprendemos a executar e não só ficamos olhando como passageiro, né? Legal, acho que um ponto disso, a gente tá desenvolvendo, a gente tem uma tarefa de desenvolver a startup e tal, e essa história de inteligência artificial e chat GPT, e aí eu tava olhando os outros grupos e parece que eu não vi quase ninguém usando chat GPT. E a gente, no nosso grupo, a gente está criando todo o projeto pelo chat GPT, eu estou criando. E o pessoal do grupo, tipo, são tudo, né, empresários, né, C-levels, enfim. E assim, ninguém usa. E daí todo mundo assustado. E daí a gente tô usando duas IA, uma para criar o chat GPT e outra de apresentação que ela cria através do prompt do GPT. Então, que não tem nenhuma, tem em outra, você pede
se eu falo pro GPT, vou jogar nessa IA, você faz para mim e ele prepara. Uhum. Aqui nos Estados Unidos também está entrando aos poucos ou assim já está mais popular que no Brasil? Porque o que eu, por exemplo, no meu time lá na Leão, a galera vai entrando, eles ficam fascinados, só que assim, eles ainda fazem do jeito tradicional. Parece que, eu não sei se se ajuda, enfim. Cara, assim, o ponto é que eu acho que a inteligência artificial, e aí eu vou falar de Vale do Silício, não vou falar de Estados Unidos como um todo, porque os Estados Unidos é muito grande e tem muitas diferenças, mas aqui nessa região, a gente fala de inteligência artificial há 2 décadas já, né? Dentro de Stanford já tem pesquisa, então, enfim, desde que eu cheguei aqui há 7 anos atrás, assim, já fala muito de inteligência artificial, então acho que é uma surpresa muito menor para as pessoas que estão aqui, né? E elas já têm a tecnologia acoplada na vida delas de uma forma muito mais avançada do que a gente tem em outros lugares, inclusive nos Estados Unidos, né? Porque se você for pro meio dos Estados Unidos ali, cara, vai ser muito parecido, né? As pessoas vão ficar surpresas de que a gente está usando isso. Então, assim, eu não tenho aqui o percentual de uso, o como que as pessoas usam, mas de fato, assim, tá muito mais presente no dia a dia das pessoas, né? Então acho que é isso, assim, e a inteligência artificial tá nas ruas, assim, a gente vê o carro que passa andando sozinho, quem tem um Tesla bota teu carro para dirigir sozinho, enfim, então acho que a tecnologia estando mais presente no teu dia a dia fica muito mais simples, né? Então... Sim, falando, tipo, a gente lá, óbvio, não tinha essa ideia de que já fazia tanto tempo, assim, tinha coisas avançadas, mas a galera te vem perguntar, nossa, do nada e tal, e eu, né, li muita coisa no LinkedIn, de americano, enfim, e eu já tinha essa percepção, daí acho que na segunda, né, do Google, né, a mulher do Google falou aqui, que o próprio ChatGPT usa uma tecnologia do Google que o Google não lançou antes porque tinha, né, esse medo da adoção das pessoas, de como vai ser a humanidade, e a gente se preocupa muito com isso. Tava até tendo um robozinho, cachorro ali agora, né, até postei no meu Instagram, e postei uma enquete lá, que as pessoas acham isso, muito legal ou fim da humanidade? Tá meio pau a pau ali. O que você pensa disso? Aonde que isso vai parar? Você tem medo disso também? Não? Cara, assim, acho que eu compacto muito com o que o Alex trouxe pra gente aqui na terça, né? A gente já perdeu pra máquina, assim. A máquina já faz coisas muito melhor do que a gente todos os dias, né? Assim, se você tem um iPhone na mão, no iPhone, se eu tirar o iPhone da tua mão agora, meio que você não faz mais nada, né? Porque, cara, a tecnologia já faz muitas coisas melhor do que a gente há um bom tempo. Então, cara, essa guerra a gente já perdeu, né? O ponto é como que nós, cada um como indivíduos, vamos aproveitar mais, né, dessa tecnologia para nos beneficiar, né? Vou dar um exemplo. Muito se fala da inteligência artificial que vai acabar com alguns empregos, vai acabar com algumas indústrias e etc. E eu vejo muito pouco as pessoas discutindo um outro ponto de vista, que é, poxa, eu tenho 100 pessoas na minha empresa, como que eu pego essas 100 pessoas, treino elas para usar inteligência artificial e eu reduzo X% de custos, porque tem um monte de trabalho que hoje eu poderia, assim, que eu terceirizo na minha empresa, por exemplo. Cara, eu vou fazer uma arte lá, um banner, eu terceirizo isso. E hoje um Midjourney da vida já poderia fazer para mim se eu tiver uma pessoa que sabe usar isso dentro da minha empresa, né? Então acho que a discussão, né, não é mais a inteligência artificial ou as máquinas vão ser melhores que a gente, porque elas já são, né? Mas o ponto é como que nós tiramos mais e mais e mais vantagem disso, né? Eu acho que essa, para mim, assim, eu sempre penso por esse lado, um pouco mais... Ele é pessimista, né, de que a gente já perdeu para as máquinas, mas ele é otimista de que, tá, beleza, então o que eu faço agora para me tornar mais produtivo, mais eficiente, utilizando do que eles sabem fazer melhor do que a gente. Sim, e eu vi, não lembro até quem escreveu, que a gente não vai perder emprego para inteligência artificial, a gente vai perder emprego para alguém que usa a inteligência artificial. É isso. E acho que, tipo, as coisas, querendo ou não, elas meio que se adaptam, né? A humanidade vai se adaptando. Enfim, eu confesso que eu tenho um pouco de medo, mas eu uso isso aí o dia inteiro. Melhorou meu trabalho, melhorou o que eu entrego, tento fazer meu time usar. Enfim, acho que... E assim, o que eu acho é que, para quem... Isso assim, não só falando de inteligência artificial, mas em tecnologia como um todo. Quem consegue usar a teu favor, e aí como indivíduo ou como empresa, sai ganhando, né? Um exemplo prático. Há 7 anos atrás, quando eu passava o meu dia, né, dentro do escritório, no modelo tradicional,
e eu tinha aquelas amarras da corporação, eu perdia muito mais tempo fazendo coisas que o computador consegue fazer para mim de uma forma super rápida hoje, né? Então, sei lá, por exemplo, eu preciso escrever um texto sobre algum assunto, cara, se eu minimamente souber conversar com a inteligência artificial, eu consigo escrever aquele texto em 5, 10 minutos, um texto que demorava talvez 2 horas do meu dia. E aí me sobra mais tempo para fazer coisas que realmente importam, né? Que é estar pensando, que é estar planejando, que é estar executando estratégia, né? Então eu perco muito menos tempo fazendo trabalhos operacionais, que uma máquina pode fazer para mim muito melhor do que eu, né? E ganho mais tempo para fazer o que realmente importa. Legal. Acho que entrar um pouco na questão da Startse também. Eu até fiz o curso de IA da Startse e eu vi no curso falando sobre literacia, né? Que talvez a IA vire uma literacia. E eu me identifiquei muito com isso e acho que realmente isso aí vai, igual aprender a escrever, aprender a ler, a pessoa vai aprender a usar a IA. O que a Startse tem de planejamento de trazer mais cursos sobre IA, de trazer gente de IA para o Brasil, de imersão em São Paulo? Tem alguma coisa programada? Eu vou fazer só uma provocação antes. Será que as pessoas vão ter que aprender a usar IA? Ou ela vai nascer já com isso? Assim, é meio que faz parte da nossa vida já, né? Exemplo, né? As gerações que nascem hoje, cara, a tecnologia já é uma extensão do corpo delas, né? O telefone, o computador. A gente viveu uma era analógica na nossa vida e a tecnologia entrou de vez há uns 10, 15 anos atrás. Então a gente ainda tem na cabeça, né, essa transição, né? Pô, eu tenho o analógico, daí eu vou lá e tenho que aprender a usar o digital, sim, aí eu tenho que aprender a usar uma ferramenta de AI, eu tenho que aprender. Mas as gerações que estão nascendo agora, talvez assim, aquilo ali já faça parte da vida deles e já seja uma extensão e ninguém vai ter que ensinar, né? Assim como uma criança ela aprende a falar sozinha, né? Só vendo os pais falando ou as pessoas que elas interagem falando, né? Que será que não vai ser assim com as ferramentas, com as tecnologias, né? Enfim. Mas falando de hoje, né? Que a gente vive essa era onde nós temos uma geração que nasceu de forma analógica e está tendo que reaprender tudo, né? A Startse tem um papel muito importante nisso, porque é aí que a gente entra, né? De tentar trazer, mostrar esse mundo e acelerar esse aprendizado para quem precisa fazer esse shift do analógico pro digital, né? Eu acho que essa é a maior frustração da nossa geração, é essa, assim, de que muita coisa que a gente aprendeu, gastou um tempo da nossa vida, né, desenvolvendo, aprendendo, agora tem uma ferramenta que em 5 minutos resolve pra gente, e a gente não precisava talvez ter aprendido e perdido tanto tempo com essas coisas, né? O Chris Anderson, que é um empreendedor super famoso aqui no Vale, né, ele fez um post esses dias no Twitter dele que dizia isso. Pô, eu tô arrasado, porque eu entendi que todo o tempo da minha vida que eu perdi aprendendo a programar, cara, eu joguei esse tempo no lixo da minha vida, porque agora tem ferramentas que fazem isso por mim e eu não precisava ter aprendido, né? Sim. Enfim. Eu acho, nesse tema, até tava falando esses dias com minha namorada, ensinando ela a usar o GPT, ela falou assim, mas agora eu preciso fazer um trabalho que precisa de referência ou de artigo e tal, e tem um plugin, né, que eles lançaram que você busca em artigo. E aí eu falei, o que, sei lá, às vezes é meio difícil de entender, é que, por exemplo, na minha época de escola, eu tinha que estudar, fazer trabalho, tinha que buscar na Barça. E eu tinha uma Barça em casa que era menor, e na casa do meu avô tinha uma Barça que era a coleção completa. Então, tipo, eu tinha que esperar a hora do almoço, que era a hora que meu pai podia me levar na casa do meu avô, ia lá, ficava a tarde inteira fazendo trabalho, procurando na Barça, e só podia voltar à tarde, a hora que ele ia buscar. Então, tipo, ao mesmo tempo que isso facilita, parece que também está ficando muito fácil, né? Eu também acredito nisso, que tipo assim, acho que a geração nossa está tendo muita ansiedade, essas coisas, porque realmente foi de 10 anos a gente tinha, sei lá, meia hora de tempo de tela por dia, e hoje a gente tem 6, 7, 10 horas de tempo de tela. Se não for mais, né? E a geração nova, eu tenho uma filha de um amigo meu que tem 1 ano e meio agora, ela chega no meu relógio, aqui no Apple Watch, ela fica com o dedinho assim, ó. Né? Ela não tem 2 anos, então isso aí vai estar nas pessoas, como vai acontecer. Acho que provavelmente a gente vai sofrer muito mais com isso do que
do que a nova geração. Outro dia eu estava num supermercado aqui nos Estados Unidos e aí tinha um pai e uma criança. E os supermercados aqui, eles vendem meio de tudo, né? De eletrônicos a comida a remédios. E aí tinha a ala de eletrônicos ali e aí eu vi uma cena que foi muito engraçada. A criança foi num computador da Apple que não é touchscreen e ela começou a botar o dedo na tela e não funcionava, obviamente, porque não é. Ela virou pro pai e falou assim: pai, isso aqui tá quebrado, isso aqui não funciona, né? Então, olha só, assim, uma criança, ela tinha 2, 3 anos de idade, essa criança, e cara, e ela já tá acostumada que a tecnologia funciona, é uma extensão da mão dela, que onde ela tocar, aquilo vai funcionar, aquilo vai responder, né? E aí ela falou que estava quebrado porque para ela isso não funciona desse jeito. Então acho que é isso, né? Assim, eu acho que eu gosto muito de fazer analogia com aprender línguas. Quem já aprendeu línguas sabe, né, que acho que a primeira a regra básica de você aprender uma língua e se tornar fluente nela é que você não pode pensar naquela língua da forma com que você pensa na tua língua nativa, né? Então, se você tenta falar inglês pensando em português, vai dar errado, porque, cara, enfim, e eu acho que essa dificuldade que a gente que está passando desse mundo analógico ou tentando entender o AI vive, porque a gente tenta se relacionar com a ferramenta de AI pensando em como a gente faria analogicamente e tentando colocar ali para ela resolver para a gente. Só que quem nasceu nessa era, aquilo ali não vai ter essa distância, né, cara, assim, vai ser muito mais fácil, né? Então eu acho que é isso, assim, como que as pessoas que estão aqui agora, né, vão conseguir se adaptar a isso, né? E de novo, assim, esse é o nosso papel de tentar acelerar isso e tentar fazer com que as pessoas pulem essa barreira, ultrapassem essa dificuldade de uma forma mais rápida e suave. Legal. Acho que entrando num ponto mais de venda, né, que nós somos não gosto de chamar de agência, que a agência é muito queimado, mas nós somos uma consultoria de marketing de growth, mais focada em B2B, e assim, nós fazemos né, inbound e outbound, a gente faz prospecção ativa e a gente chega em muita empresa, que a empresa fatura, sei lá, 10, 20, 30 milhões por mês, tem lá 300, 400 mil funcionários, e os caras, tem alguns que usam papel, não usam nem Google Sheets, por exemplo. O que você enxerga dessa evolução? Porque teve as revoluções industriais, agora tem essa história de revolução, mas às vezes lá a gente enxerga meio que isso no nosso mundo, com as pessoas que a gente vive, que é normal, né? Mas como que isso chega lá dentro do escritório, que o chefe tem 50... Cara, se não chegasse, a empresa vai deixar de existir. Porque, se eu vou dar um exemplo muito claro. Eu estive na China mês passado e a gente foi visitar um armazém lá que distribui produtos ou na China ou ao redor do mundo, né? E é um brasileiro, inclusive, que é dono desse armazém. Ele distribui produtos para Apple, para Zara, enfim, para várias empresas super conhecidas. O armazém dele tem 4 funcionários. Todo o resto é robotizado, né? E aí eu falei assim, cara, mas tipo, pô, super legal isso aqui, etc. Mas pensa que não é todo mundo que tem algo como o seu. Tem empresas que têm centenas de pessoas trabalhando, colocando a mão. Ele falou, pois é, essas empresas vão sumir, porque eu consigo oferecer muito mais barato meu serviço, porque eu tive um investimento em tecnologia, né, eu nasci digital, e eu consigo ter um custo muito menor de operação do que quem não tem. Né? Então, conforme eu vou escalando meu negócio, eu vou conseguir tirar todos os clientes de quem não é digital. Né? E se a gente pensar, né, dá para pensar isso mais perto, né, no Brasil. Cara, por que o Nubank cresce tanto, né? Por que os bancos digitais no Brasil crescem tanto, né? E tão rápido? Por isso, porque eles nasceram digitais e o custo que ele tem versus né, um banco tradicional, ele acorda todo dia devendo dinheiro, porque ele tem que pagar as 3 mil agências que eles têm espalhadas pelo país, enquanto o digital ele não nasce devendo, né? Ele está todo dia ali, né, de uma forma muito mais eficiente. Claro que aqui a gente podia ficar horas conversando sobre isso, né? Assim, existe ainda uma parcela da população que prefere analógico, enfim, mas o ponto é, a empresa que não está pensando em como ser digital, né, em como usar a inteligência artificial a seu favor, como reduzir custo com isso e ser mais eficiente,
alguém está fazendo, né? Sim. E esse alguém pode ser muito mais competitivo que você. Um exemplo que a gente teve assim, a gente trabalhava mais com tráfego, né? Trazer oportunidade, né? Não só lead. Mas a gente implementou agora, tipo, a gente não só faz tráfego, mas uma das coisas que a gente implementou é inserir CRM. Porque as empresas gigantes, cara, não tinham CRM. Aí você chegava lá, era um ERP que não tem nem API, que conecta com nada, né? Então, tipo, isso aí talvez seja um primeiro passo para digitalização, acostumar a ficar em tela, né? Acostumar a automatizar algumas coisas. E outra coisa legal que a gente fez é usar IA no pós-venda, né? Porque geralmente são as mesmas perguntas ali e nas empresas ficava uma, duas pessoas o dia inteiro respondendo. Então, é algo até meio simples, é só você puxar um PDF do WhatsApp de histórico, você sobe na IA e ela vai responder tudo. E assim, vai responder mais rápido, às vezes vai responder 24 horas, às vezes vai responder domingo. Só fazer um comentário. Eu tenho um grande problema em ler grupos, né? Eu estou em um monte de grupo. Eu hoje utilizo o chat GPT para dizer o que os grupos estão falando. Então, assim, eu passo lá 3 dias sem abrir um grupo, daí eu pego, baixo o histórico lá em texto do que aconteceu, jogo no chat GPT e falo assim, cara, resume para mim os principais pontos dos últimos 3 dias. Em algumas linhas ele me resume ali, tá tudo certo, né? Enfim. E que isso pode, de novo, isso pode ser usado para atendimento, para um monte de coisa. Né? Agora a gente tem feito como se fosse um workshop ali de reunião com nossos clientes, tipo de 1 horinha ali, para começar a implementar a inteligência artificial para eles. E assim, 2 coisas que eles ficam tipo chocados assim, basicamente 2 plugins que a gente usa, no GPT que a gente faz, por exemplo, a reunião com o cliente, grava a reunião, né? Joga no YouTube e pede para o GPT descrever a reunião pelo plugin de vídeo e dar os principais pontos. E a gente já pede o plano de ação em cima do que a gente faz, que o GPT já está treinado no meu produto. Aí a gente faz isso em vídeo, mostrando pro cliente, eles ficam, tipo assim, chocados. Por quê? Porque eles fazem atas gigantescas, não lembro o que aconteceu na reunião. Quantas pessoas precisa para que isso aconteça? Né? Sim, tipo, um absurdo. E o outro é PDF. Às vezes recebem, por exemplo, revendem alguma coisa, recebem um PDF da fábrica e tal, e tem que ficar decorando. Pega o plugin, sobe o PDF, pede os principais pontos e ainda pede o script de ligação. Quando que eu vou vender isso? Dá o script de ligação. Isso aí, outro dia eu acabei de renovar o contrato do meu prédio aqui. Cara, aqui os contratos assim tem 80 páginas, né? Se eu fosse ler aquilo, eu ia perder um dia, boa parte do meu dia. Hoje em dia você pega aquele PDF do contrato, sobe no chat GPT e diz: cara, me traz os principais pontos e termos desse contrato que eu estou assinando, quais são as cláusulas que me penalizam, etc, etc. Em 1 minuto ele te traz tudo, você analisa e tem poder para negociar isso com outra parte, né? Enfim, isso são coisas simples que a gente está trazendo aqui, tá? Simples demais, assim, para quem entende de como usar isso a seu favor. Existem, assim, coisas muito além disso que a gente está trazendo aqui, mas eu acho que é legal trazer o simples, né? Que se todo mundo utilizasse o simples todo dia, quanto tempo e recurso a gente economiza, né? E também para as pessoas verem que está totalmente alcançável. É um site na internet, que você tem ainda o free, e se você quiser pagar, acho que é $20, uns R$100. Que parece muito, mas cara, assim, o tempo que isso te economiza num mês é de graça, né? E aí outra coisa que a gente fala para eles também, tipo, qual livro, ou qual autor, ou qual método de venda que vocês gostam e tal. Eu gosto do Aaron Ross. Então legal, então você vai lá no GPT, fala sobre o teu produto e fala que você quer um pitch de vendas em cima do que o Aaron Ross escreveu, ou em cima de, sei lá, quem escreveu. Nossa, eles ficam assim, não é possível. Eu falei, tá vendo? Isso aqui é para facilitar. E outra, você ligou pro cliente, o cliente deu 4, 5 objeções, você pega essas 4, 5 objeções, sobe no chat, ajuda a contornar as objeções. Então, assim, facilita demais, acho que melhora o serviço prestado também, né? E acho que não tem para onde fugir. E também as pessoas talvez vão adotando tecnologia, às vezes elas nem percebem, né? Às vezes eu falo com alguém assim, ela fala, eu não uso nada disso, mas ela usa o DocSign, por exemplo. Ou o Search, não sei o que lá, assina tudo digitalmente. Então, isso aí vai ser inserido. Assim, de novo, assim, voltando lá no começo, assim,
a gente já perdeu para a tecnologia. A tecnologia é muito melhor que a gente. Eu não consigo ler um contrato de 80 páginas em 1 minuto e trazer os principais pontos, cara, a tecnologia consegue, né? Então, assim, a gente já perdeu. Então, assim, o ponto é, você vai escolher assistir isso acontecendo, né? Ou você vai fazer parte disso tudo, né? Minha mãe sempre conta que quando ela estava lá no mercado, trabalhando ainda, etc., ela foi fazer, na época, um curso de datilografia para aprender a escrever no teclado, né, de um computador, que era aquele momento, né, que estava saindo da área analógica para os primeiros computadores ali, né? E tinham pessoas que foram aprender como mexer com o computador e pessoas que, pô, isso aqui, né, não vai me substituir porque o ser humano é melhor. A história tá aí para contar o que aconteceu, né? E eu acho que agora a gente vive o mesmo momento, só que de uma forma muito mais acelerada, né? Então a gente não tem escolha, né? De novo, a tecnologia já ganhou da gente, ela já é muito mais rápida, muito mais eficiente em praticamente tudo, né? Então resta para você escolher que caminho você quer seguir. E isso é uma coisa que talvez a gente nem perceba, mas, por exemplo, se a gente começar a voltar um pouco no tempo, pô, quão difícil era mexer no primeiro iPhone que você teve. Pô, eu sei lá quanto tempo eu fiquei apanhando, né, pra mexer, pra tocar na tela e tal, e hoje todo mundo mexe, né? Quantas pessoas, eu não tenho iPhone porque é difícil de mexer. Então, vai ser natural, também acredito que vai ser natural, e quem ficar pra trás é geralmente quem tem preguiça de crescer, não quer aprender, o que sempre vai ter. Eu acho que é isso. Fechou. Muito obrigado pelo bate-papo, ter topado. Valeu, que Foi isso. massa e obrigado. Valeu. Valeu.